Ok, terceira parte de nossa aula para a gente encerrar. A China sob o imperialismo. Nós vimos inicialmente a África, nós vimos a Índia e agora, para finalizar, a gente vai ver a China. Esses países, pessoal, o que a gente tem que entender é o seguinte: o processo de colonização, no caso aqui o neocolonialismo, ele vai influenciar o cotidiano desses países de tal maneira que a gente vai identificar atualmente. A gente está falando aqui de uma colonização que se deu a partir de 1800 e alguma coisa, e que até os dias de hoje a gente consegue encontrar aí aspectos dessas nações europeias dentro desses países, aspectos culturais. Ok? Então, a China sob o imperialismo. O primeiro tópico que ele vai dizer aí: durante muito tempo os ingleses tentaram vender seus produtos aos chineses e enfrentaram forte resistência. Por quê? Porque a China tinha dois portos, certo? O de Macau e o outro que eu vou ser sincero, não lembro o nome, mas já eu digo a vocês. E aí esses dois portos eram os únicos abertos para as nações, para o comércio, certo? Os outros portos eram todos fechados para o comércio. Então existia uma certa dificuldade de produtos estrangeiros entrarem na China. Até porque a China ela era muito rica em diversos produtos, né? Essa frase aí, abaixo do primeiro tópico, entre aspas aí, vocês vão entender um pouco do que eu quero dizer. Olha o que o imperador chinês Qianlong disse no final do século XVIII a Jorge III, que era aí na época um rei inglês. Olha o que ele disse: como vosso embaixador pode ver por si mesmo, nós possuímos todas as coisas. Eu não ponho valor em objetos estranhos ou engenhosos e não tenho uso para os produtos de vossas fábricas. Foi bem direto aí o imperador chinês para o rei e embaixador Jorge III. Ele queria dizer: olha, nada do seu produto me interessa, a gente tem tudo aqui. Só que os ingleses, eles queriam fazer com que sua mercadoria entrasse na China. A ideia era fazer com que os seus produtos fossem vendidos nas colônias também, além da extração de matéria-prima. Então, o que é que os ingleses fizeram? Olha aí. Existia um cultivo na Índia, que também era colônia da Inglaterra, um tipo de planta, né? Era a papoula. Da papoula se extraía o ópio, certo? Inicialmente, a ideia do uso do ópio era medicinal, só que depois percebeu-se que o ópio poderia ser usado como um narcótico, uma droga, certo? E ela era muito apreciada pelos indianos. Então, os ingleses perceberam que poderiam introduzir essa droga na China. E assim fizeram. Começaram a vender seus produtos ali por meio de viajantes ingleses. Começaram a introduzir na China. E os chineses, eles não aceitavam, né? Então, o que eles fizeram? Olha mais para frente. Primeiro tópico: os ingleses então passaram a contrabandear o ópio para a China, e em 1839 o governo chinês então ele ordenou a destruição de carregamento de drogas transportado por comerciantes ingleses com navios de bandeira britânica. Então, essa destruição do carregamento inglês foi o estopim, era o que faltava para iniciar uma guerra. Então, essa guerra, que ficou conhecida como Guerra do Ópio, né? E que a China acabou perdendo essa guerra. Afinal de contas, ela estava lidando com uma grande potência europeia, que era, na época, né, a Inglaterra. E aí a Inglaterra conseguiu o que queria: introduzir o ópio na China. A China se revoltou. O governante chinês pediu para destruir as embarcações inglesas que chegavam carregadas com a droga, que era o ópio. Os ingleses disseram então: agora aconteceu o que a gente queria. A China atacou. Se ela atacou, a gente ataca de volta e vamos usar o pretexto do ataque a nossas embarcações para a gente poder dominar a China então. E assim foi feito.
No término dessa guerra, os chineses então pagaram uma indenização altíssima aos ingleses e ainda tiveram que abrir os portos. Pronto, então os ingleses entraram ali e ali se apropriaram, né? É isso, pessoal. Essa foi a terceira parte, espero que vocês tenham entendido. Vou passar um exercício para finalizar. Qualquer dúvida, estamos aí, certo? Como eu falei no início, a gente começou a ver agora então imperialismo e neocolonialismo. A gente vai voltar um pouco, depois desse capítulo a gente vai voltar para ver o capítulo anterior. Eu dei um salto, mas isso não interfere em nada. Eu dei esse pulo porque eu queria realmente primeiro que vocês entendessem isso, para depois a gente ver o conteúdo que vem anteriormente, certo? Espero que vocês tenham entendido. Neocolonialismo, basta lembrar, neo vem de novo. Colonialismo é colonização, aquela colonização que a gente já viu lá atrás. A colonização que veio acompanhada das grandes navegações, que veio acompanhada do surgimento do capitalismo. O neocolonialismo, então, ele vai surgir, o capitalismo, lógico. No período do neocolonialismo, o capitalismo estava a todo vapor. As potências europeias avançando no processo de industrialização e mais uma vez explorando os continentes africano, asiático, no intuito de retirar dali suas matérias-primas e no intuito também de fazer com que esses continentes se tornassem mercado consumidor de seus produtos. Ok? Valeu, até a próxima aula, grande abraço.